Imagine, agora, que enquanto a tela lentamente escurece, o som de uma respiração profunda ecoa, como se cada espectador estivesse começando a desacelerar junto com a narrativa. Não existe mais barulho, não existe mais correria. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que parece tocar a alma. Neste instante, começamos nossa história. Um relato que poderia ser o de qualquer pessoa. Alguém que está exausto de tentar ser forte o tempo inteiro. Alguém que já fez tudo o que podia e ainda assim sente que nada mudou. Essa pessoa tenta agir, tenta controlar, tenta acelerar processos, tenta adivinhar o futuro. Mas quanto mais ela tenta, mais parece que tudo escapa pelas mãos. Por muito tempo, ela acreditou que era necessário empurrar portas, insistir em caminhos, forçar respostas. Em vários momentos, ela chegou ao limite emocional e até se perguntou em silêncio: será que Deus ainda me vê? Será que Ele ainda se importa? A verdade é que, às vezes, quando tudo está silencioso, não é abandono, é preparação. Mas essa pessoa ainda não entende isso. Ela continua tentando, continua lutando sozinha, continua acreditando que só vai ter paz quando finalmente conseguir o que quer. Só que existe algo que ela ainda não percebeu. A paz não vem quando vencemos a luta. A paz vem quando paramos de lutar contra Deus. E é exatamente aqui que a história começa a mudar. Não porque algo aconteceu do lado de fora, mas porque algo começou a acontecer dentro dela. Ela percebe que está cansada de segurar o mundo sozinha. Percebe que está tentando ser forte em áreas onde, na verdade, ela precisa se render. Assim, pela primeira vez em muito tempo, ela respira fundo e pensa: e se eu simplesmente entregasse? A câmera foca nas mãos dela, antes fechadas, agora se abrindo lentamente. A luz que entra pela janela começa a iluminar o rosto dela, como um símbolo de esperança. E ali, sozinha, sem palavras bonitas, ela sussurra: Deus, eu não sei mais o que fazer. E algo no ambiente muda. Não é um vento forte, não é um trovão, não é uma voz audível. É um toque interno, um sentimento suave, porém intenso. O Espírito Santo está ali. A partir desse ponto, a história caminha para o momento mais profundo, não quando Deus responde, mas quando Ele se revela. Porque não importa o quanto tentamos correr, a presença de Deus sempre foi o destino. A narrativa continua como se estivéssemos seguindo cada movimento do coração daquela pessoa. No início, ela tenta orar, mas não consegue organizar as palavras. Sua mente está cansada demais, seu coração está pesado demais. Talvez você já tenha sentido isso, quando a oração não sai, quando o silêncio pesa, quando parece que Deus está distante. Mas existe algo que ninguém nos ensina. Quando você não sabe orar, o Espírito Santo ora por você. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele traduz o que nem você sabe expressar. Enquanto ela permanece sentada, com os olhos fixos no chão, uma lembrança surge em sua mente. Todas as vezes em que Deus cuidou dela quando ela nem percebia. Lembra quando ela chorou, achando que estava sozinha, mas sentiu paz do nada? Lembra quando ela precisou tomar uma decisão e uma convicção inexplicável veio, guiando o caminho? Aquilo não era sorte. Não era coincidência. Era Deus. A partir desse pensamento, algo começa a se desfazer dentro dela, não a esperança, mas o medo. Pela primeira vez, ela percebe que não precisa entender tudo para confiar. Não precisa ter controle para estar segura. Não precisa enxergar o futuro para caminhar. Enquanto ela pensa nisso, uma frase ecoa na mente dela: a vontade de Deus nunca te levará a um lugar onde a graça dele não possa te sustentar. É como se o Espírito Santo estivesse respondendo às perguntas que ela nunca ousou fazer. Ela começa então a entender: as portas que se fecharam não foram rejeição, foram proteção. A música de fundo vai crescendo aos poucos, como se cada nota fosse costurando a alma. A câmera acompanha a expressão dela mudando. Suas feições, antes cansadas, começam a mostrar algo diferente. Uma esperança tímida, quase imperceptível,
mas real. O Espírito Santo está trabalhando. Ele não empurra, não pressiona, não invade. Ele toca com gentileza. Ele levanta, sem arrancar do chão. Ele restaura, sem expor feridas. Quando ela percebe isso, lágrimas começam a cair, não de tristeza, mas de alívio. Porque finalmente ela compreende que não precisa ter todas as respostas quando confia em quem as tem. Agora chegamos ao ponto mais delicado da trajetória, o momento da entrega. É quando algo dentro dela decide parar de lutar contra o que já estava trazendo sofrimento. Esse momento não é de desistência, é de rendição. Existe uma diferença enorme entre desistir e se render. Desistir é abandonar algo por falta de forças. Rendimento é entregar algo porque você finalmente entende que não precisa carregar tudo sozinho. Ela percebe que passou tanto tempo pedindo para Deus abençoar seus planos, que nunca parou para perguntar: Deus, quais são os teus planos para mim? E quando essa pergunta surge, tudo muda. Ela começa a enxergar que talvez as coisas não deram certo não porque ela era insuficiente, mas porque Deus tinha algo melhor preparado. Quantas vezes evitamos entregar a Deus porque temos medo do que perderemos? Quando, na verdade, se entregássemos, descobriríamos o que foi reservado. A voz da narração se torna mais baixa, mais suave, quase como um sussurro. A vontade de Deus não é um lugar, é uma direção. Ela fecha os olhos e diz algo simples, mas poderoso: Senhor, eu confio. E naquele instante, é como se uma chave girasse dentro dela. A ansiedade perde força. O controle perde prioridade. O medo perde espaço. Porque quando ela diz eu confio, não está dizendo que sabe o que vai acontecer, está dizendo que sabe quem está conduzindo. A luz ao redor dela fica mais forte, não apenas na tela, mas dentro dela. E nesse momento o público começa a entender. A maior resposta de Deus não é uma porta que se abre, é a paz que se instala. A paz que invade quando você finalmente entende que a vontade de Deus não tira nada que seja para permanecer, ela apenas afasta o que nunca foi seu. Agora, conduzimos essa história para o momento em que ela reconhece que não está apenas recebendo paz, ela está recebendo direção. Não direção para fazer mais, mas direção para descansar. Quando ela se levanta do chão, é como se o peso de anos tivesse sido tirado dos ombros. Ela não tem todas as respostas, ela não sabe qual porta vai abrir, mas ela sabe que não está sozinha. E isso basta. De forma quase cinematográfica, a câmera acompanha seus passos até a janela. O sol começa a nascer. A luz entra e revela uma nova perspectiva, não do mundo, mas dela mesma. Ela percebe que estava esperando Deus fazer algo por ela, quando o verdadeiro milagre era Deus fazer algo dentro dela. Talvez você que está assistindo a esse vídeo esteja exatamente nesse ponto da história. Talvez você esteja esperando um sinal, uma resposta, uma abertura. Mas antes que Deus transforme o que está ao seu redor, Ele quer transformar o que está dentro de você. E quando o interior muda, o exterior começa a se ajustar automaticamente. Então ela coloca a mão sobre o peito e respira profundamente. E naquele momento, sem esforço algum, ela sente algo que há muito tempo não sentia: paz. Não uma paz condicionada ao resultado, mas uma paz fundamentada na confiança. E então, como se fosse a simples conclusão de tudo que viveu, ela entende algo em seu coração. A fé não começa quando Deus abre uma porta. A fé começa quando você confia mesmo sem ver caminho algum. Esse é o ponto em que o roteiro se conecta com o que está prestes a acontecer, a oração final. Mas antes de orarmos, precisamos preparar o coração. O público deve sentir não apenas palavras, mas presença. Peça para a pessoa respirar fundo. Peça para ela fechar os olhos. Peça para ela entregar tudo, literalmente tudo, aos pés de Jesus. Porque agora, o milagre já começou. Agora entramos no momento mais profundo e sensível, a oração final. Mas antes de pronunciarmos qualquer palavra, criamos um espaço de paz. Respire fundo.
Solte devagar. Você não precisa correr para lugar nenhum agora. Este é o momento em que Deus te encontra. Sinta a atmosfera mudar. A música fica mais suave. As palavras desaceleram. Não existe mais urgência. Apenas entrega. Agora começa a oração. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós entregamos diante de Ti cada preocupação, cada ansiedade, cada medo sobre o futuro. Entregamos as portas que tentamos abrir pela força dos nossos braços. Entregamos o que está fora do nosso controle. Nós reconhecemos que não temos todas as respostas, mas confiamos que o Senhor tem. Espírito Santo, entra agora neste coração. Traz paz onde havia tormento. Traz descanso onde havia cansaço. Traz clareza onde havia dúvida. Nós pedimos que o Senhor feche todas as portas que não vêm de Ti, mesmo aquelas que parecem boas aos nossos olhos. E pedimos que o Senhor abra as portas que foram preparadas para nós antes mesmo de nascermos. Pare por 2 segundos, como se o silêncio fosse parte da oração. Continue. Senhor, nós descansamos na Tua vontade. Não queremos mais lutar sozinhos, não queremos mais tentar controlar o que pertence ao Senhor. Que a Tua presença seja real agora. Que o Teu Espírito Santo envolva esse coração e traga uma paz que o mundo não pode dar. Ela sente a presença. O espectador sente a presença. Continue. Nós declaramos, em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade, e não a nossa. Dirija cada passo. Conduza cada decisão. Guia-nos pela paz. Termine com uma declaração de fé. Nós confiamos. Nós entregamos. Nós descansamos. Porque sabemos que se Deus está no controle, nada pode dar errado. Depois da oração, encerre com a frase que selará a experiência. A sua parte é confiar. A de Deus é fazer. Se essa mensagem tocou você, deixe nos comentários. Eu confio na vontade de Deus.